educadores, alunos, porque vocês já estão saindo na frente, né? Participar da Feira das Profissões do Futuro é já uma corrida com a carreira que vocês vão ter ali na frente. Então, a gente dá os parabéns, porque isso é um diferencial mesmo, e essa ação a gente faz anualmente, uma ação do projeto Super Futuro, que é realizado pela Supergás Brás, junto com a Rio de Janeiro. Então, já quero parabenizar também todo o time da Supergás Brás e da JA Rio de Janeiro por essa ação, e convidar, se vocês estão com outros educadores, com outros colegas, né, alunos, que estão nesse momento precisando entender, né, o futuro do trabalho. E a gente não está falando de qualquer futuro, não. Aqui são profissões do futuro que a gente vai falar hoje, né? Entre hoje e amanhã a gente vai falar um pouquinho com convidados muito especiais, e a gente vai trazer um pouquinho desse olhar do que o mercado de trabalho está demandando, até para ajudar vocês, jovens, nessa escolha de uma profissão. Tão cedo a gente tem que escolher, tomar essa decisão, o que a gente vai escolher, né, para a nossa vida, e que tal a gente escolher tendo esse conhecimento e, como a gente diz aqui na JA, criando um mundo de possibilidades. Então, chama todo mundo, quem não se conectou, quem não pôde estar, depois compartilha com eles a gravação para terem acesso. Quero agradecer aqui esse momento, desejar uma ótima conversa, uma ótima troca, e agradecer principalmente a Joyce e o João por estarem falando aqui de um tema tão importante do futuro do trabalho. E eu vou deixar a Maria Clara apresentar os nossos participantes, convidados especiais, e desejo a todos uma ótima troca e um ótimo conhecimento. Obrigada, Ana. Eu queria passar o vídeo do Arthur, que é 1 minutinho só. Felipe, será que você consegue? Deixa eu só baixar o vídeo aqui rapidinho. Tá, é rapidinho, é porque ele quer dar as boas-vindas, mas ele não pôde estar presente hoje. Deixa eu permitir aqui o pessoal. Bom, enquanto o Felipe tenta, aí é que ele mandou por WhatsApp, tá? Eu vou apresentar. Oi, Edu, eu vou apresentar os nossos super convidados. Conseguiu? Tá bom. Consegui. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Arthur, da Supergás Brás, sou gerente de RH, líder do projeto Super Futuro, que tem a parceria fundamental da JA Rio de Janeiro. Bom, estou aqui para desejar uma ótima feira de profissões do futuro para vocês. A gente está muito... Assim, só mudo. Felipe, saiu o som. Em 2025. Espero que vocês realmente aproveitem, que seja uma oportunidade ímpar para todo mundo. A Supergás Brás tem muita preocupação com a educação, enfim, com o desenvolvimento das pessoas, dos alunos, né, que os alunos tenham condição, de fato, de se desenvolverem, de entenderem o que é o mercado de trabalho, né, como agir em relação àquilo que virá de demanda para o futuro, porque eu sei que ainda são jovens, mas não tenham dúvida, muita coisa boa ainda tem para acontecer. Então, aproveitem, essa é uma oportunidade ímpar para todo mundo e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Um abraço, valeu, ótimo evento, ótimo 2 dias aí de feira de profissão, das profissões. Obrigada, Felipe. E agora, sem mais delongas, né? Quero só deixar, a gente vai ter algumas novidades aí no decorrer, mas vou apresentar os nossos convidados, começando pela Joyce Miller. A Joyce, ela é influenciadora digital, ela é moradora da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Ela tem muitos seguidores, ela se considera uma suburbana raiz e viralizou nas redes sociais através da divertida visão sobre a periferia, e hoje ela é super conhecida. E o João Miller,
né, que é ator e roteirista, e também vem se dedicando à criação de conteúdo de humor para redes sociais. Então, quem, né, já sigam, por favor, se vocês puderem já colocar, né, o hashtag aí para o pessoal seguir vocês. Ele trabalha no mercado publicitário há mais de 13 anos e é roteirista de branded content do Porta dos Fundos. Então, eu acho que você também trabalha na frente das câmeras, né, João? Assim, hoje mais no Instagram, né? Mas meu trabalho como ator até então foi mais pelo teatro. Então maravilha. Vou começar então me apresentando aqui. Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite, todo mundo. É muito legal participar dessa conversa. Vou fazer de tudo para que ela seja bem pouco técnica e chata, burocrática, para a gente conversar mais de forma leve, e se ouvir, enfim, tirar dúvidas, porque eu acho que é isso que importa, né, no final. Então, não vou me alongar muito. Eu, enfim, sou publicitário de formação, né, já estou há uns 13 anos formado aí, trabalhei em minha agência aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e só que o mais legal de dizer é que eu também sou ator e foi tudo meio junto, assim. Então, já começo dizendo que para a galera que está querendo escolher, sinto informar que você vai sempre escolher. Então, assim, dificilmente você vai escolher uma coisa que você vai querer ficar nela para sempre. Eu acho que vai descobrindo no caminho, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu quando entrei na faculdade de publicidade, eu já tinha uma companhia de teatro, e aí, com a minha carreira, eu fui me afastando do teatro, até que eu encontrei o teatro de novo, me formei recentemente profissionalmente como ator. Aí comecei a fazer vídeos para a internet e fui parar no Porta dos Fundos. Então, é o caminho que a minha vida deu, assim. No final, ela acabou encontrando todas as coisas que eu gosto de fazer. Então, eu me considero um criativo, né? Mais do que eu falar que eu sou ator, roteirista, escritor, enfim. Então, esse é o meu resumo, assim, e hoje com muito mais foco trabalhando lá como roteirista de branded content do Porta dos Fundos, que significa que eu fico à frente de todos os projetos que envolvem marca, as marcas que querem fazer alguma sketch para o Porta dos Fundos, né? Então, vamos supor, a gente tem, sei lá, Nestlé, Omo, eles querem usar o Porta dos Fundos como mídia e como entretenimento, né? Para o consumidor, não consumidor que está cansado de ver a publicidade protocolar nas redes sociais, ele vai ver pelo menos um vídeo ali, uma sketch bem humorada e que de alguma maneira vai fazer ele olhar para aquela marca com outros olhos. Então, fico muito à frente de fazer esse caminho ali no Porta, mas também escrevo roteiros editoriais, enfim, tem sido o meu maior foco ultimamente. E a Joyce é minha colega de trabalho, a gente está na sala de roteiro juntos, não por acaso estamos aqui juntos. E é isso, esse é o meu breve resumo, mas vamos conversar mais. Deixa eu só interromper a Joyce antes dela falar, gente. Quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone ou fazer no chat, tá bom? Então, fica aberto para vocês fazerem perguntas. Joyce? Oi, todo mundo. Meu nome é Joyce, eu tenho 33 anos e, como a gente falou aqui, eu sou do Rio, eu sou suburbana aqui do Rio, nasci em Santa Cruz, mas eu passei a maior parte da vida em Campo Grande e a Zona Oeste, a zona menos representada em toda enfim, a mídia. E eu venho disso, eu venho desse lugar de isolamento geográfico cultural e para mim o caminho então sempre foi muito através da educação. Pode parecer que as profissões hoje em dia não estão muito ligadas à educação ou a uma formação acadêmica, mas elas ainda estão. Eu sou filha de professora, então uma professora da rede municipal e sou sobrinha de professoras. A minha casa sempre teve muito rondada, né, pela educação, pelos livrinhos infantis, o que sempre estimulou a minha criatividade. Mas aí, conforme eu fui crescendo, a gente vai entendendo que a gente precisa ter sonhos meio pragmáticos quando a gente é suburbano, né? A gente tem meio que sonhar ali com profissões tradicionais e são elas que vão levar a gente para um futuro que talvez dê uma vida melhor. E nesse caminho eu acabei fazendo direito.
com 17 anos a gente não... A gente está muito perdido para escolher uma profissão. É que nem o João falou, a gente vai escolher uma profissão ao longo da vida várias vezes. Ou até as profissões vão escolher a gente, porque eu definitivamente não imaginava estar onde eu estou hoje, trabalhando com o que eu estou hoje. Mas aí, enfim, eu fiz Direito, eu sou formada em Direito na UFRJ, e depois disso eu passei alguns anos estudando para concurso, até que veio a pandemia e eu falei, gente, acho que não é bem isso que eu quero. Mas eu também não sabia exatamente o que eu queria. Estava todo mundo em casa, e aí todo mundo tinha um pouco de tempo livre a mais, né? E todo mundo estava vendo Pantanal. Aí, um dia eu fiz um vídeo despretensiosamente, porque eu não sei se vocês vão perceber aqui, mas eu sou muito tímida. Eu jamais fui a pessoa que gosta de aparecer, que gosta de chamar a atenção. Mas eu fiz esse vídeo, eu achei divertido, porque eu estava ali explorando a minha criatividade, experimentando uma mídia diferente, né? E gostei, fiz outro, até que um dia eu falei, por que eu não faço um vídeo falando do ambiente que me cerca, né? Por que que não tem um suburbano falando sobre subúrbio? E aí eu fiz um vídeo falando sobre essas coisas que todo mundo tem em casa, numa casa suburbana, sabe? Tipo, aquela panela de óleo velho no forno do, no forno do fogão, que é sempre que a gente vai usar para fritar alguma coisa. Ou então um copo de requeijão, aquele paninho de crochê que tem em cima de absolutamente toda a superfície na casa, assim. A minha casa não tem uma mesa ou um cantinho que não seja coberto por algum paninho de tricô que talvez a minha avó mesmo tenha feito, né? E então, isso deu certo. As pessoas se identificaram. E aí me estimulou a continuar fazendo vídeos. Um dia eu fiz um vídeo sobre o meu pai, que é esse típico pai suburbano também, esse cara com uma barriga de chope, que só usa um short tactel e um par de chinelinho havaiana. Ele nunca usa uma camisa. E eu tava só me divertindo, filmando aquela figura caricata que eu tinha em casa. Eu não sabia que ele ia se tornar a minha mina de ouro. E ele se tornou um personagem muito maior do que eu. E foi isso que me deu uma catapultada para uma vida que eu nem imaginava ter, porque, como eu falei para vocês, a gente está acostumado a ter sonhos pragmáticos, né? E eu venho de uma geração que nem cogitava que a internet pudesse ser uma profissão ou um mercado. Então, eu vim do direito e descobri um mundo completamente novo. E eu sou mais velha, né? Tipo, eu tenho 33 anos, não é geralmente a idade de quem está pensando em trabalhar com a internet. Eu venho ainda da transição, eu diria. E aí foi surpreendente. Começou a desenrolar um monte de coisa. Nesse caminho, eu acabei virando roteirista, eu acabei descobrindo uma profissão que eu jamais imaginei que eu pudesse ter. E que se tornou o lugar onde eu me encontrei, sabe? Trabalhar com criatividade se tornou o lugar onde eu me encontrei. E para quem quer trabalhar com internet, existem 1000 possibilidades e existem 1000 possibilidades atrás das câmeras também, mas eu acho que a gente pode falar disso ao longo da conversa. Então, vou aproveitar, porque eu apresentei vocês como roteirista, e queria que vocês explicassem o que é ser roteirista, né? Como é que se forma para isso, como é que se estuda para isso, o que faz, onde vive, do que se alimenta. Então, é muito curioso isso, né? Porque quando eu fui convidado para ser roteirista no Porta, não fui convidado, né, para uma entrevista, eu estou dando uma glamorizada, mas eu cheguei lá e eu descobri que ninguém é formado em roteiro, né? Praticamente. A gente tem um roteirista lá, que é o mais veterano, o Gabriel Esteves, ele é músico, ele foi parar no Porta porque ele era amigo da galera, ele é o que está há mais tempo lá. Uma outra, ela é designer, assim como eu me tornei. Eu sou publicitário, mas também trabalhei muito tempo como designer. Então, assim, a gente vai percebendo que trabalhar com roteiro, é claro que você tem que se especializar, procurar cursos, mas não existe uma formação tão formal, né? Assim, as pessoas elas vão chegando lá. Dificilmente você sai da escola sabendo que você quer ser roteirista. Até lá você passa por um monte de coisas ligadas à criatividade, né? Você vai, por exemplo, se interessando por cinema, vai trabalhando um pouco ali com a parte técnica de cinema, vai se interessando por imagem,
Mas é muito, muito difícil, assim. Às vezes você quer ser escritor, mas não sabe que quer ser roteirista, né? Você é um poeta ou você quer escrever o seu próprio livro. O roteirista acaba virando uma parte da escrita muito mais focada num produto específico, né? No caso do Porta dos Fundos, escrever para humor. Então, para além de ser roteirista, no Porta dos Fundos, você tem que escrever na linguagem do Porta dos Fundos, que é uma outra ciência. Eu e a Joyce, a gente conversa muito sobre isso, né? Que é um trabalho muito específico, né? Você pode ser um cara extremamente engraçado e cômico e sagaz, mas você precisa de um tempo para pegar aquela experiência, aquela linguagem, né? Então, ser roteirista, respondendo agora objetivamente, eu acho que ele é um pouco a confluência desses desejos criativos, assim, ligados a você querer fazer ou cinema, né, ou você escrever um livro. Então, ele tem esse caminho um pouco torto, mas que é um trabalho extremamente atraente, assim, porque você tem um poder nas mãos, né? Pode criar mundos e, claro, depende da grana da produção, mas no final das contas você está ditando ali a ideia, né, de um filme, seja um curta, seja uma sketch do Porta dos Fundos. Então, é muito legal, assim. Olha, a gente Não sei tem se duas mãos levantadas aqui, João, a Cláudia e o Vitor. Uhum. Cláudia, você quer falar? Então vamos para o Vitor, depois qualquer coisa a Cláudia volta. Boa noite, João. Boa noite, Joyce. Ouvindo vocês falar sobre roteiro e criação de conteúdo no geral, vocês falam muito sobre criatividade. E eu queria entender como vocês enxergam a criatividade. É um dom? É algo que nasce com a pessoa? É algo que pode ser desenvolvido? O que vocês dizem sobre isso? Olha, não dá para dizer que não é um dom. Realmente você tem que ter alguma predisposição a isso. Mas criatividade é um exercício, sabe? É uma coisa que você estimula, e é uma coisa que você pode estimular desde criança. Eu sempre aconselho muitas pessoas, estimulem suas crianças e estimulem seus adultos também. Não é uma mágica que simplesmente acontece ou um superpoder que nasce com você. Você pode ter essa predisposição, mas você tem que... O que alimenta a criatividade é consumir mais criatividade, é consumir a criatividade dos outros. Então, é assistir, é ler, é observar, é viver realmente ali o mundo ao seu redor e ver o que os outros estão fazendo e adquirir essas referências para você, porque tudo precisa de combustível, né? Por mais que o João tenha dito aqui, eu super concordo com ele, que a gente não tem uma formação específica para escrever ou para trabalhar com criatividade, no geral, a gente pode vir de vários caminhos, a gente precisa estudar, né? E esse meio que é o nosso estudo, assim, tá sempre atento a tudo que os outros estão fazendo, tudo que os outros criativos estão fazendo e se alimentar das referências deles. Eu acho que, né, complementando a resposta da Joyce, como eu sou ator, não tem como eu não usar o exemplo do teatro para definir a criatividade, né? Porque no teatro a gente vai descobrindo em diversos estudos que o estado mais criativo é o estado infantil, né? Quando você tem uma conexão ainda muito direta com a sua infância, que acho que é o momento da maioria das pessoas que foi mais permitido essa coisa do imaginário, né? Do inconsciente se expressar. Enfim, sem querer entrar numa coisa muito aberta, eu acho que sim, a criatividade ela vem muito da sua ligação com a infância, né? Do quanto você ainda tem interesse por ler, por consumir filmes e arte, né? No final das contas, é um pouco o que a Joyce está dizendo, essa mistura de coisas que você adquiriu, né? E especialmente do ponto de vista do material artístico que você adquiriu, e ele pode ser de todas as formas possíveis. Mas a especialização é fundamental, né? Isso não é um talento nem uma vocação apenas, né? Ela é também, mas a especialização é o que vai fazer você conseguir trabalhar com criatividade, né? Porque
eu conheço pessoas extremamente criativas e acho que elas não se dariam tão bem no mercado criativo agora, assim, sabe? Elas iam chegar muito in natura. Então, assim, quanto mais você lapida isso, mais você se especializa, procura, né, um conhecimento mais técnico, e mais você vai ter uma chance de transformar isso em retorno financeiro, né, em sucesso profissional. Então, acho que é uma mistura desse lado mais, né, aspiracional, né, com um lado de especialização muito ligado ao seu interesse mesmo, né, o seu interesse que conta no final das contas, né, o seu interesse por criar mesmo, né. Então, dificilmente alguém estava lá ganhando como engenheiro e fala, cara, não, foda-se, eu vou largar tudo e vou virar ator, porque eu vi que vai ganhar mais dinheiro. Não é pelo dinheiro, nunca é, né? O trabalho do ator, por exemplo, né? Mas se você é engenheiro e quer virar um roteirista, você também não vai ter um trabalho, um caminho tão curto. Você vai ter que fazer um trabalho todo, né, de bagagem criativa para poder virar isso. Então não é tão simples. Mas no fim das contas é um desejo muito particular, né, que guia esse caminho. Legal, gente. Obrigado. E assim, entender que esse consumir cultura não é só aquela cultura que a gente imagina, assim, não é só ler Machado de Assis, sabe? Ou ler um texto técnico. É assim, é o que te inspira realmente. Se você gosta de novela, é sua referência. Você gosta de vídeo do TikTok, é a sua referência. Se você gosta, a história que sua avó te conta é uma referência. Isso vem de todo lugar, de absolutamente todo lugar. Eu acho é muito importante a gente tirar a criatividade do lugar da erudição, né, somente. É claro que consumir isso tudo, né, Machado de Assis, os clássicos, é fundamental, mas qualquer tipo de expressão artística é válida, assim, né, a ser consumida e a ser transformada em outra coisa. Então, é isso aí. Alguém fez uma pergunta, né? Alguém levantou a mãozinha. Tinha sido eu, mas foi sem querer, mas eu tenho uma pergunta realmente. É muito legal saber a história de vocês, bem legal. Eu trabalhei aqui no Projeto Superfuturo e aí eu queria fazer uma pergunta que vem um pouco desse processo criativo, sabe? Como que vocês fazem para criar esse processo, sabe? Para organizar? Porque eu, por exemplo, me considero uma pessoa criativa, mas ao mesmo tempo um tanto desorganizada em alguns momentos. E aí, como vocês conseguem organizar essas ideias, porque eu acho que, no meu caso, como uma pessoa criativa, é um pouco dessa dificuldade que eu tenho de organização das ideias. O João é muito mais organizado que eu. Nada disso. Quer Por responder? Então, posso responder. Por muito tempo, eu tive literalmente preguiça de escrever porque eu não conseguia concatenar as ideias. Você tem muito pensamento ao mesmo tempo. Pessoas criativas, geralmente, têm muitos pensamentos ao mesmo tempo e vira meio que uma nuvem bagunçada na nossa cabeça. E realmente ter essa disciplina, essa organização de, como é que eu posso escrever isso aqui de forma clara? E é um exercício que a gente tem que fazer realmente. É uma disciplina que a gente tem que criar de sentar e escrever e reescrever e fazer várias vezes mesmo. Aceitar críticas, saber ouvir o que os outros estão falando, mas eu acho que vem muito do macro para o micro. Você observando o mundo, você tem essa ideia. A gente sempre anda com papel ou com um bloco de notas do celular, sempre anotando as ideias, porque ideias são coisas muito efêmeras. Então, parece que se você não anota na hora, ela evapora. É esse processo. Você observa o mundo, você consome essas referências, você anota essa ideia geral. Dessa ideia geral, eu vou esmiuçando. Então, por exemplo, se eu pensei no vídeo da casa suburbana, o que eu vou falar da casa suburbana? Então, desse grande tópico, eu elaboro tópicos menores e eu vou desenvolvendo esses tópicos menores. E agora, com o roteiro de comédia do Porta dos Fundos, é isso também. Você pensa numa situação absurda e você vai criando a partir dela tópicos menores
e você... É um esquema mesmo que se cria. Você tem o começo, você tem aonde você quer chegar com ela. E o meio do caminho, você vai estruturando para fazer essa ponte. Então, é a parte chata. É a parte chata. Mas você se sente, assim, é uma sensação de poder incrível quando você conclui aquela ideia. Você fala assim, nossa, finalmente. E aí, acho que quando vem um ator dando o texto que vocês conceberam, escreveram, deve ser muito bacana, né? A Adriana levantou a mão para fazer uma pergunta. Oi, pessoal, boa noite. A minha pergunta, não sei se ela vai ser redundante, né? Se ela não complementa a pergunta anterior, mas é como que vocês, principalmente para quem escreve humor, né? Porque escrever já é uma coisa difícil, criatividade para escrever já é uma coisa difícil. Mas o humorista, ele, na maioria das vezes, eu acredito que ele tem o roteirista por trás que escreve para ele. Então, ele vai interpretar aquilo, que já é muito difícil. Mas e o que o roteirista faz nos dias ruins? Não tenho ideia, não estou bem. Porque todo mundo passa por isso dentro da sua profissão, mas para alguém que trabalha com criatividade e tem que entregar um resultado, vocês têm coisas armazenadas, aí vocês usam ideias antigas. Como é que vocês fazem isso? Então, esse é o grande problema de trabalhar com criatividade, porque não é uma ciência exata, né? Você depende muito do dia, né? Do seu estado de espírito, né? É uma coisa que às vezes demora para vir, né? E eu acho que, assim, uma coisa legal de falar é que quando eu cheguei no Porta dos Fundos, eu achei que a sala de roteiro ia ser torta na cara, as pessoas falando piada toda hora. Claro que é engraçado. No final das contas, é uma empresa como outra qualquer, né? Existem projetos a serem, né? Prazos a serem cumpridos, projetos a serem entregues e tudo mais. Então, você vai percebendo que, sabe, o Fábio Porchat, o João Vicente, o Gregório, todo mundo ali tem seus dias ruins e nem por isso a coisa deixa de acontecer, né? Porque, como eu falei, no final das contas é uma empresa, está pagando funcionário. Então, assim, respondendo a sua pergunta, você tem que criar alguns macetes, né? E eu acho que isso que a Joyce falou é fundamental, que é você está sempre observando ao redor e armazenando essa coisa que você observou. Eu, por exemplo, tenho uma técnica, é um acordo comigo mesmo, que é qualquer ideia que eu tiver, eu vou parar e escrever. Às vezes eu estou, sei lá, numa peça de teatro, não preciso estar consumindo arte, geralmente, mas assim, eu vou parar tudo para escrever, porque eu sei que essa ideia vai sumir. Então, eu tenho um bloco de notas, um grupo de WhatsApp meu comigo mesmo, que eu escrevo absolutamente tudo que vem na minha cabeça, que eu acho que é minimamente relevante. Então, se eu olho a lista agora, eu vou falar, gente, quanta coisa assim, péssima. Mas que eu sei que em algum momento ela vai se concatenar com alguma coisa que eu preciso. Então, se eu, por exemplo, preciso escrever um roteiro para amanhã, e eu estou completamente sem ideia, só de eu navegar ali naquela lista infindável de coisas que eu escrevi ao longo de 4, 5 anos, eu consigo talvez conectar uma outra coisa. Não necessariamente eu vou usar aquela ideia, mas eu vou conectar com outra coisa. Falar, tá, isso é bom, mas e se fosse isso? Então, acho que a melhor dica para isso que você está perguntando sobre, né, essa falta de inspiração, ou se você está num dia ruim, é um mínimo repertório ali, sabe? Para você poder, né, sair e não se prejudicar. Então, isso tem um pouco a ver com a pergunta anterior, né, sobre a organização. É muito difícil se organizar num processo criativo, né? A maioria dos artistas que eu conheço são caóticos. Eu, por exemplo, às vezes deito com o computador para escrever, às vezes eu não consigo render sentado, às vezes eu deito aí eu consigo render. Então, assim, só complementando, eu acho que tem um negócio legal que, assim como eu e Joyce temos essa coisa em comum, a gente começou a fazer coisa pela internet. Eu acho que a internet, todo mundo aqui consome internet, ela democratizou um negócio muito legal, que é você fazer um laboratório de criação, né? No final tá todo mundo ali testando o que vai funcionar. Ninguém tá com nenhum compromisso com uma grande emissora ou uma grande empresa a princípio, né? Tá todo mundo ali testando e usando coisas que tem ao seu redor, né? Uma camisa que você bota na cabeça, ou uma coisa, um algodão que você bota na barba para parecer velho. Então, eu acho que a internet permitiu você testar e ela criou uma limitação, né? Estou falando isso tudo para dizer que, às vezes,
para você criar, você precisa ter uma limitação. Tipo, quanto mais você limita, não quanto mais, mas assim, uma folha em branco, ela é o fim do artista, né? Do processo criativo. Você tem que criar alguma limitação. Você bota uma folha em branco e fala, tá, eu preciso escrever, eu preciso dar 5 coisas, sei lá, você cria uma regra qualquer e a partir dali vai começar a vir alguma coisa. Dificilmente alguém fala assim, ó, cria alguma coisa. João, cria um roteiro agora, ao vivo, para todas as pessoas que estão aqui na sua frente. Então, é muito difícil, né? Quanto mais limitação você tem, mais você cria objetivamente, né? Tentando atender alguma necessidade. Por isso que eu gosto de briefing, encomenda, porque eu acho que, né, a marca chega para a gente lá no porto e fala, eu quero comunicar um xarope expectorante. Aí eu falo, caraca, mas como é que eu vou fazer um xarope expectorante para o Porta dos Fundos? Mas eu acho, ao mesmo tempo, isso fascinante, porque é uma limitação, sabe? Então, aquilo faz o seu cérebro trabalhar muito mais do que, cara, cria uma sketch qualquer para mim. Grana qualquer, você tem todo o dinheiro do mundo, você tem todo o prazo do mundo, eu não vou criar nada, sabe? Eu vou postergar, enfim, não vai dar certo. Então, assim, fiz uma resposta longa, mas eu acho que é um pouco por aí. Joyce, quer complementar? Não, isso que o João falou de a gente ter uma limitação é muito importante. E a limitação, às vezes, é assim, a gente precisa de um vídeo que seja barato de se filmar, ou a gente precisa de um vídeo que se passe num escritório, a gente precisa de um vídeo que se passe num quarto. Essa limitação é boa para direcionar a nossa criatividade. Mas eu acho essa sua pergunta muito incrível, de uma sensibilidade muito legal, porque as pessoas geralmente não enxergam esse lado de trabalhar com criatividade. A gente tem dias ruins, a gente fica triste. Eu parei de me relacionar com as pessoas para ter menos chance de ficar triste, para não passar por nenhum rompimento e ficar na fossa tão cedo, porque eu preciso criar muito, né? Então, quando você tem esses momentos tristes, é realmente difícil ser engraçado. Mas você perde pessoas, você fica doente, assim como qualquer outra profissão. E aí, nesse momento, é difícil ser engraçado, mas o que a gente aprende é a se desculpar e aprender a se escutar, sabe? E entender que a pausa é muito necessária. A criatividade não é uma máquina que funciona sem parar. A gente aprende a dar muito valor a essas pausas, e eu sinto que as pessoas que trabalham com a gente, apesar de ter um prazo, porque é um trabalho, né? A gente altera o cronograma de outras pessoas, todo mundo entende essa parte de que criatividade é meio indomável, sabe? Você não tem como prever quando você vai ter uma ideia, você não tem como prever que essa ideia vai ser boa. Às vezes é isso, eu tenho que entregar um roteiro para amanhã, eu passo o dia inteiro sentada em frente ao computador e não vem nada. Na hora que eu desligo, eu tô tomando banho e vem. Gente, eu preciso escrever isso agora. Então. O roteiro é sensacional, né? A hora do banho, ela vem muita ideia. Acho que a gente relaxa. Sim, às vezes você acorda de madrugada. Isso já aconteceu, literalmente. Você acorda assim: meu Deus, tive a ideia que eu precisava. Garanti meu emprego aqui. Vocês já tiveram ideias sensacionais e que depois vocês foram ler e não faz sentido nenhum? Com certeza. Como é que o que é aquilo que eu escrevi que agora não... Como assim? Não é? Não acontece isso? Nossa, eu já acordei no meio da noite, assim, de, sei lá, 6 da manhã, 5 da manhã. E aí, eu falei, caraca, eu tive um sonho genial, eu escrevi, aí, sei lá, hora do almoço eu fui reler, eu não entendi absolutamente nada. Eu falei, gente, incrível. E não só isso, né, mas às vezes você escreve uma coisa e meses depois você vai olhar e fala, caramba, que coisa absurda, não faz o menor sentido. Ou o contrário também, né? Às vezes você não dá nada, você escreve um negócio, tá, vou só registrar aqui, aí meses depois você fala, caramba, isso aqui pode dar caldo ainda, alguma coisa assim. Então, mas só complementando a Joyce também, essa coisa de você ter dias ruins, eu sei que, né, para criatividade pode ser ruim, mas talvez seja o único lugar que você consiga usar, por exemplo, a fossa como um assunto, né, e ele virar uma sketch. O engenheiro não vai perder uma avó, ele não vai transformar um prédio com o formato da avó dele, né? Agora, um criativo, um roteirista, um comediante, ele pode fazer piada para a avó que faleceu, ou o amor não correspondido. Então, de alguma forma, a gente tem esses lapsos
né, por conta, né, porque são humanos como qualquer um e a criatividade é muito afetada por isso, mas, por outro lado, ele vira inspiração, né, ele sempre vira combustível, material, e, enfim, a gente, quando vai almoçar em bando lá na sala de roteiro, a gente sempre almoça em grupo, geralmente nas conversas de almoço, ou no cafezinho, é quando vem as ideias, as melhores ideias que, né, que todo mundo fala, anota isso aí que se dá uma sketch. Agora, bota pra gente fazer um brainstorming, muito mais difícil, quer dizer, claro que surge, porque, enfim, existe uma galera já muito experiente ali, mas quando você está relaxado, que realmente as coisas se conectam, né? E você começa a perceber o mundo e, enfim, e querer guardar aquilo. Eu acho que é muito doido, mas acaba funcionando de uma maneira ou outra. Alguém levantou a mão. Boa noite, João Nilo. Boa noite. Você está participando sobre o Gemini? Ih, não estou te ouvindo direito. Pode repetir. Questão, e você está participando sobre o Gemini? Não tem jeito lá, né? Eu cheguei atrasado. Eu não Pode entendi. só mais uma vez, Gabriel? Eu cheguei atrasado. Você tinha atrasado? Travou. Qualquer coisa, se você puder escrever no chat, daí acho que talvez fique mais fácil, que a gente não está conseguindo te entender direito. Obrigado, Maria Arara. Nada. Mas deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Semana que vem tem Enem, né? Muitos jovens que estão aqui vão fazer, ou estão pensando o que fazer da vida. E roteirista também é uma profissão que ela não é do futuro, porque desde a Grécia Antiga tinha teatro, né? No Egito tinha teatro, na Idade Média tinha teatro, e sempre tem alguém escrevendo para teatro, depois para cinema. E hoje eu acho que a gente pode falar da internet, né? Escrevendo também para a internet. Então, queria que vocês falassem, a Ana levantou a mão, mas só para encerrar aqui a pergunta, qual a diferença e que conselho que vocês dão? Como é que é escrever hoje sketches para a internet, coisas mais curtas? Que recomendação que vocês dão para algum tipo de curso, de faculdade, para seguir essa carreira aí? Quais seriam os caminhos e essa diferença hoje para escrever para a internet? Quer falar, Joyce? Eu posso responder e depois você complementa. Bom, então, em primeiro lugar, eu tinha aula de informática na escola, né? Eu acho que hoje é uma coisa jurássica você pensar nisso, né? Tipo, eu trabalhei numa empresa, a minha primeira empresa, em 2012, uma agência de publicidade, tinha um departamento de digital. Isso também parece muito... Tudo para dizer que eu acho que não tem jeito, tudo se embrenhou, né? O universo digital se embrenhou no universo físico, né? A gente quase não discerne uma coisa da outra. Então, eu acho que é fundamental você entender, por mais, né, que a gente tenha muitos problemas da relação que a gente tem com redes sociais, com a internet, com todos os males, né, de quantidade de tempo que a gente gasta ali, eu acho que é fundamental a gente saber navegar nesse mundo para o futuro. E eu acho que ela ensina muito do ponto de vista de visibilidade, né? Eu, por exemplo, quando eu me formei como ator, há 2 anos atrás, que eu sempre fui ator, mas eu fiz uma especialização há 2, 3 anos atrás, assim que eu me formei, eu falei, bom, já tenho 33 anos, e agora, assim, né? Eu vi um deserto na minha frente, eu pensei, bom, eu vou usar a internet ao meu favor. Então, eu comecei a brincar na internet, fazer meus próprios sketches, muito pensando, cara, eu preciso ser visto, sabe? De alguma maneira. Ana Luísa, se quiser, pergunta no mensagem chamada. Deixa só ele terminar, Gabriel, daí ele responde a tua pergunta, só um pouquinho. Está tendo aula. E a Ana Luísa está querendo falar. Eu quero falar, Ana Luísa. Pode continuar. Então, eu acho que a internet, hoje em dia, ela é fundamental para... É meio
chato também, né? Eu tenho uns amigos que falam, caraca, eu só queria ser dentista, eu não queria ser um dentista influencer, né? Mas, por outro lado, a gente tem que saber usar ela ao nosso favor, né? Como um meio como quase um portfólio, né? Um meio de comunicação, porque no final das contas ela converge tudo. Acho que você não precisa ser um influencer, você não precisa ser um criador de conteúdo com milhares de seguidores, mas de alguma maneira você precisa saber navegar ali, sabe? No lado bom que a internet te dá, de conexões, né? De visibilidade, até de ferramenta, assim. A gente tem mais ferramenta do que se tinha antes, não só para o lado da criatividade, mas assim para visibilidade, assim. Você pode escolher qual carreira que você quiser. Se você souber, de alguma maneira, né, usar a internet para vender o seu peixe, acaba que você vai estar uns passos à frente. E eu acho que isso vai ser assim, fundamental assim, para qualquer profissão. Não sei se a Joyce quer me complementar ou discordar. Não, jamais. Você é meu chefe. Mas eu acho que a internet, a parte mais importante dela é como ela democratizou as coisas, né? A internet continua sendo. A internet, eu diria que é o campo de trabalho do presente e do futuro também. E, ao mesmo tempo, ela é o lugar mais fácil e mais barato de se começar. É um laboratório onde você pode testar tudo. Então, se você tem uma ideia, por mais que você não esteja completamente investido nela, você não acha que é a melhor ideia do mundo, o custo para você produzir essa ideia é muito pequeno. Assim. Se você tem um celular, e eu acho que hoje em dia a maioria de nós tem, é literalmente o seu tempo de parar ali, filmar, editar e botar na internet. E tudo isso se aprende na prática. Eu era completamente analfabeta digital quando eu comecei. Até hoje eu não sei encaminhar e-mail com cópia oculta. Não sei o que é Eu isso. sei fazer digital, pelo campo. Eu faço um pouco lógico no DFC e no CPT, eu só uso o DFC. Eu uso, faço o trabalho, eu faço digital pelo campo. Tá ruim, eu acho que deu para entender que você usa alguma coisa, mas deixa eu só passar para a Ana, e eu acho que o Gabriel fez a pergunta aqui no chat, se vocês usam inteligência artificial para fazer o roteiro. Mas vou passar para a Ana, e depois tem mais uma pessoa aqui na fila. Alana. E a gente já está, olha, passou muito rápido, mas mais 10 minutinhos para a gente encerrar. Eu vou aproveitar que está muito conectada com o que o Gabriel comentou, João Joyce, pegando um pouco da fala da Maria Clara. Roteirista não é de hoje a profissão, porém, a gente está fazendo uma nova roupagem das profissões com a inteligência artificial. E, atualmente, a inteligência artificial tem sido um facilitador, mas no trabalho de roteirista, eu imagino que é justamente trazer a autenticidade e o seu olhar para dar essa roupagem, né? E trazer ali o que é o seu diferencial como profissional, e não estar ali na máquina, né? Todo mundo no padrão. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também desse processo para os jovens, que a IA pode ser usada para facilitar o trabalho, e como vocês utilizam a IA para facilitar o trabalho de vocês, mas como é fundamental o processo de conhecimento, de busca, de aperfeiçoar os estudos, a leitura, o quanto isso tem ajudado vocês a transformar o conteúdo de vocês em algo próprio, em algo autêntico, e que faz vocês serem um sucesso e reconhecidos na internet como vocês são, para trazer aqui para os nossos jovens que é fundamental a continuidade dos estudos, e é isso que vai fazer com que eles continuem aí usando da melhor maneira possível a IA, e até mesmo sendo roteirista, como pode usufruir dessa ferramenta para poder avançar nessa carreira do futuro. Bom, IA é um assunto bastante ainda muito fresco, né? Tá todo mundo falando disso, e ao mesmo tempo muito polêmico, né? Porque tem gente que acha que a IA vai destruir a criação intelectual, e tem gente que acha que a IA é a revolução, né?
E eu não acho nenhuma coisa outra. Eu acho que a IA é mais uma ferramenta que, né, escalona e progride muito rápido, né? Ela diferente da internet, diferente da televisão, ela vem num avanço vertiginoso assim de crescimento e inevitável, né? Usar, não é muito difícil você não usar uma inteligência artificial para alguma coisa. Eu sou um pouco fascinado assim, porque eu fico ali, caramba, eu consigo gerar uma música só com uma escrita, eu consigo tipo gerar uma imagem, eu consigo. Agora, o roteiro, né, especificamente, né, que é o nosso trabalho, é claro que a IA ela ajuda também, acho que principalmente na associação de ideias livres, né, porque acaba ela vira um pouco uma sala de brainstorm, né? Você fala, oi, ChatGPT, cria para mim, associa para mim várias palavras ligadas à praia. Aí a partir dali você cria qualquer coisa. Agora, se você manda a inteligência artificial pensar numa ideia especialmente para humor, você vai ver que ela é um fracasso, assim. O humor é muito uma característica humana e de falha, né? Eu acho que o humor ele se preenche na falha humana muitas vezes, e a IA nunca vai acessar isso, né? Subjetividade, a falha. Então, por esse lado, eu acho até bom, porque acaba que ainda a gente depende do fator humano. E eu acho que a curadoria humana sempre vai ser fundamental para a inteligência artificial, né? Então, eu acho que é isso, é uma ferramenta extremamente importante, incrível, que ela tem que estar sempre aliada de curadoria humana, e eu acho que é isso que vai fazer ela ser um resultado, né? O que você usa inteligência artificial vai ser visto como bom, porque eu já estou começando a identificar coisas que são feitas por IA. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele escreveu um livro agora, ele postou a capa do livro dele, e na legenda ele escreveu tudo com IA, porque eu sei muito bem porque ele usa travessão e emoji, que é o grande artifício da IA. E algumas sacadas, estruturas de frase, como 3 adjetivos. E eu falei, putz, ele poderia ter se ligado nisso, né? Porque ia ser muito mais fácil se ele tivesse escrito ali a sinopse do próprio livro. Eu comecei até a suspeitar se o livro tinha sido escrito por IA. Então, assim, eu acho que a gente começa a perceber, né, que essas coisas, né, que as pessoas estão usando IA e não estão fazendo essa curadoria. Mas eu acho que é inevitável a gente, né, a IA nas nossas vidas, a gente tem que usar com essa ressalva, sabe? Perfeito. A gente está encaminhando para o final, então as últimas perguntas aqui, quem está com a mão levantada, e só uma questão que eu quero também, vou colocar a lista de presença, pessoal, para certificação, todo mundo aqui vai ganhar certificado, mas é importante que vocês assinem as listas de presença. Também quero avisar vocês da sala das 19 horas, que tem 3 salas muito legais, tá? Uma de comunicação, tem a sala comercial e tem mais uma que eu não lembro, mas eu vou colocar aqui os links também. E vou passar a palavra para a Lana e depois para... Não estou enxergando, mas tem mais uma pessoa com a mão levantada. E Brian, tá bom. A Lana, pode falar. Boa noite. Eu queria saber quais os segredos para melhorar a escrita e a criatividade no meio de tanta comodidade que a inteligência artificial está trazendo para nós, jovens atuais. Gente, não tem caminho fácil, não. É prática mesmo. É assim, botar a cabeça para queimar e botar a mão para funcionar. Não tem jeito. Porque é isso. Todo mundo aqui que trabalha com criatividade, em algum momento de desespero, já falou: ChatGPT, cria um roteiro para mim sobre isso. E não fica engraçado. Não fiquem. O ChatGPT resolve muita coisa, é uma ótima ferramenta de pesquisa, mas ele não é engraçado como um ser humano. Então, se você quer trabalhar com isso, é tentativa e erro e assim, é prática. Se vai treinando até melhorar, não tem uma receita secreta. Eu acho que a IA jamais ia sugerir para Joyce para ela usar o pai dela como referência e como material para ela vídeos, entendeu? Então é uma coisa, né, que tipo, se ela não tivesse essa percepção e se o pai dela não fosse esse gênio da
criatividade, das gambiarras ali domésticas, eu acho que isso nunca ia virar nada, assim, tipo, se ela não percebesse isso nele, né? Então, a IA também tem isso. Eu acho que a melhor coisa para, né, se é que existe um segredo, acho que não existe também, acho que o melhor caminho, assim, para se provocar a criatividade geralmente é uma conexão de dois universos improváveis, sabe? Por exemplo, o vídeo que eu fiz que mais deu certo no meu Instagram foi quando eu transformei os elementos químicos em participantes de reality. Eu não sei de onde veio isso, mas só do fato de eu ter conectado dois universos diferentes, improváveis, isso já cria um outro caminho. Então, eu acho que é sempre se provocar com esse olhar de fora, quase como se você saísse do seu corpo e falasse: isso aqui está original, isso está criativo, isso já foi feito, principalmente essa frase, sabe? Isso aqui já foi feito, eu acho que já. Nesse ambiente da internet em que tudo é muito... Todo mundo se copia, né? Existem as trends, existem os humoristas que copiam conteúdos estrangeiros. Então, eu acho que você vai sempre se destacar quando você tem essa regra muito rígida dentro de você, que é: isso aqui está diferente, isso aqui está criativo, está original. E eu acho que a partir daí que você começa a entrar num caminho mais de destaque, sabe? E aí pode vir tudo, pode vir sucesso profissional, sucesso financeiro, até fracasso, até chegar no sucesso. Então, assim, acho que isso é um pensamento interessante de se ter. Maravilha. Mais alguém? Ian? Oi, boa noite. Vocês que trabalham com internet, assim, pessoas, vocês, se fossem começar agora do zero, vocês teriam alguma ideia de começo, assim? Ian, eu acho que você vai ter que repetir, que eu acho que ficou um pouco... Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber se tem... se a gente dá alguma dica de como começar na internet, é isso? Isso, exatamente. Olha, para mim, o mais importante para começar na internet foi realmente criar uma linguagem minha. Eu sinto que para você se destacar na internet, não adianta você tentar copiar outra pessoa. Você pode ter vários seguidores, milhares de seguidores, e não é incomum ter gente que reclama de estar fazendo vídeo para a internet, mas não está ganhando dinheiro com isso, porque o conteúdo dela acaba se tornando irrelevante, é só mais um entre diversos outros iguais. Para você ter sucesso na internet, você tem que criar o seu próprio formato. Esse é o diferencial, por exemplo, o que o João faz, você não vê ninguém mais fazendo. O que eu faço também foi uma linguagem criada. Então, seja original e fala de uma coisa com a qual você se identifica. A internet, o grande degrau para a gente subir na internet, o que faz a mágica acontecer, é quando as pessoas se identificam com o que você está falando, quando elas entendem do que você está falando. Então, vem de um lugar afetivo, por exemplo. Se você fala de um esporte que você gosta muito, pessoas que também gostam desse esporte vão te seguir, porque vão entender que você é uma pessoa de dentro. Eu diria para você seguir esse caminho, seja autêntico e fale do que você gosta. Não fica tentando criar um personagem completamente diferente de você, parecer ter uma vida perfeita. Vai pelo que é seu, seja real. Maravilha. Bom, vamos encerrando. Quero muito agradecer vocês e dar alguns recados. Semana que vem, né, pegando esse gancho, a gente vai ter 3 aulões aí do Super Enem, então a gente vai avisar vocês, uma aula de redação, outra de atualidades, para entender esse mundo louco que a gente está vivendo, e que eles transformam também muitas vezes em humor, né, e sustentabilidade. Gi, você vai colocar? Vou. Tá bom. Então, rapidinho. Ei, o Enem tá batendo na porta. Quer saber sobre o que vai cair em atualidades, em redação ou em biologia?
Está preocupado sobre qual vai ser o assunto do momento? Está com medo de travar no primeiro parágrafo da redação? Calma, eu vou te dar uma super dica. Nós preparamos o Super Enem. Serão 3 aulões gratuitos para a gente te ajudar a destravar a sua nota na prova mais aguardada do Brasil. Então marque na agenda, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, sempre às 18 horas. Vai ser ao vivo e 100% gratuito lá no nosso canal do YouTube. Ah, e para você participar, é só você clicar no link da bio e ativar o sininho. Clique agora e bora garantir o seu Super Enem. Tô te esperando, viu? Então é isso, gente. A gente aguarda vocês também no Super Enem. E agora a gente convida vocês para a sala das 19 horas. Tem psicologia, comunicação e comercial e vendas. Os links estão aqui do lado, também estão nos grupos. E agradeço demais ao João e à Joyce por esse encontro que foi curto, mas foi muito legal. O pessoal gostou demais. Agradeço aos parceiros, aos professores e aos jovens que estão aqui. Maria, eu gostei muito. Eu gostei muito dessa aula, Maria. Joia. Obrigada, gente. Agora vamos para as outras salas. Joia.